O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança e colocou no meio deles, e disse: Em verdade vos digo, se não se converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 na montanha para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontra, ficará mais feliz com ela do que as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje fica claro que os pequeninos devem ser o centro da atenção da comunidade. Os pequeninos devem ser o centro da atenção da comunidade. A preocupação da comunidade deve ser cuidar, acolher e cuidar dos menores. E o Evangelho de hoje nos mostra, primeiro temos os discípulos se aproximando de Jesus para saberem como ser o maior no reino dos céus. Aqui nós temos por trás da fala dos discípulos uma mentalidade claramente de competição, de querer ser maior, de ego, egoísmo, tudo isso por trás dessa pergunta. Jesus então chama uma criança para junto de si e a coloca no meio. E diz que se não se converterem e não se tornarem como criança, não entrarão no reino dos céus. E quem se faz pequeno como uma criança é o maior no reino dos céus. Sabemos que na sociedade da época as crianças não tinham importância dentro da cultura. Só a partir dos 12 anos que a criança era reconhecida. Antes disso vivia apenas como um ser dependente e sem importância. Não podia participar das conversas, das reuniões. E depois Jesus conta a parábola que fica muito claro que Deus não quer perder e não se permite perder nenhum dos pequeninos. A parábola das ovelhas deixa isso claro, que Deus não quer perder nenhum dos pequeninos. Por isso nós temos então, neste Evangelho, isso muito claro. Depois nós também temos, e Jesus fala em se tornar como criança, não em ser criança, em voltar a ser criança, mas se tornar como criança. Então quem quiser ser o maior, deve se fazer pequeno, deve se diminuir diante dos outros, deve ter humildade, deve servir a todos. Este se torna maior. Ao colocar a criança, Jesus está nos indicando que se tornar criança não é voltar a ser criança, é se tornar criança. Entender-se dependente do Pai, perceber a nossa dependência diante do Pai e saber acolher a todos os pequenos, em todos os tempos. A religião não é feita dos fortes e privilegiados, mas dos fracos e pequenos que se juntam e reconhecem a força de Deus na vida. Que a gente saiba viver essa experiência no dia a dia e voltar o nosso olhar para o verdadeiro lugar onde Deus se revela. Que assim seja. Amém.